Olha só, pessoal, muitas perguntas e pouco tempo para poder falar, de fato, de forma mais completa sobre elas. Algumas eu vou ter que deixar de lado, outras estão no nosso programa. Nós fizemos um esforço muito grande para, além das diretrizes programáticas que nós aprovamos e apresentamos no TSE no momento do protocolo da candidatura, nós estamos fazendo um esforço de sintetizar as propostas que estão sendo construídas pelos movimentos e dentro do próprio PSOL em cada área, né? Então, se vocês forem lá no nosso site, vocês vão ver que tem propostas detalhadas para saúde, educação, direitos humanos, segurança, enfim, todas as áreas estão lá contempladas com propostas muito concretas que talvez respondam alguma das perguntas que foram feitas aqui. Eu vou tentar responder duas questões fundamentais que eu acho que não são respondidas pelo programa e que também eu vou responder de acordo com a minha opinião, né? O PSOL, como vocês sabem, é um partido plural e ele tem diversas linhas de opinião. Então, nem sempre o que eu expresso é a opinião de todos os militantes e dirigentes do PSOL. É a minha opinião, é a opinião de um setor do partido. Então, é preciso que isso fique claro também, porque o que é a opinião do PSOL é o que está no nosso programa, no nosso estatuto, né, no nosso programa de governo, e está lá acessível para todos. Mas eu acho que, certamente, vocês querem saber o que eu penso e como eu encaro algumas questões que são importantes. Por exemplo, essa questão de como é que nós vamos avançar para conquistar as propostas que nós temos serem aprovadas no parlamento. Essa é uma pergunta recorrente, que eu acho que, de fato, é justa essa preocupação que o Jardel expressou aqui. Está aqui ainda o Jardel? Está aí o Jardel. Então, Jardel, essa tua preocupação, ela é, sem dúvida nenhuma, talvez a mais importante que nós tenhamos, porque é, de fato, como que nós vamos governar. E primeira coisa que a gente precisa compreender para pensar esse problema é que uma conjuntura política que leve o PSOL ao poder, a ganhar as eleições, é uma conjuntura política de grande avanço da consciência do povo e de grande avanço do processo de organização e de mobilização do povo, né? Por isso que é difícil a gente ganhar as eleições. Por isso que nós dizemos também que nós não queremos atalhos. Porque se a gente fizer um atalho para ganhar a eleição, sem ter essas condições objetivas que nos levem à possibilidade de ter o povo mobilizado, organizado, nos apoiando e nos respaldando, nós vamos chegar no poder e não vamos ter efetivamente condições de fazer as mudanças que são necessárias, né? Então, é preciso justamente se manter firme na ideia de que não fazemos alianças, né, com os partidos da direita, com os partidos tradicionais, com os partidos do sistema, não fazemos concessões programáticas para facilitar a nossa vitória eleitoral, como fez o PT, como está fazendo a Marina. E, portanto, para que o nosso discurso penetre na grande maioria do povo, nós temos que conseguir uma contracorrente de contra-hegemonia muito poderosa, porque a consciência, o pensamento dominante, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. É muito difícil um partido de esquerda conseguir vencer esse processo de ideologia da classe dominante que está incrustada na cabeça das pessoas. Por isso que as mobilizações como junho são tão importantes, porque são as mobilizações como junho e como as greves dos garis, as greves dos professores, as greves das mais diversas categorias que fazem avançar de forma mais parcial, mas também de forma muito significativa, a consciência, né, do povo e a compreensão de que é a partir da mobilização e da luta que se pode avançar. Então, eu acredito que,
para vencer a ideologia reacionária, por exemplo, de setores que eu não chamo de evangélicos, como tu colocou, Jardel, porque eu acho que eles não representam, né? Eles não representam o pensamento da maioria dos evangélicos. Eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos não compartilha dessas barbaridades que o Malafaia e que o Everaldo expressam. Mas eu acho que para vencer essas bancadas reacionárias, nós chegando no governo, nós vamos ter a oportunidade de abrir um debate com o povo muito mais profundo do que hoje é feito através desses meios de comunicação que são completamente dominados pelos interesses da burguesia e da ideologia da classe dominante. Então, nós vamos poder debater, por exemplo, a questão do aborto em outros patamares. Nós vamos discutir que ser a favor da descriminalização do aborto não significa ser a favor do aborto como um método contraceptivo, como eles querem fazer o povo achar que nós pensamos, né? Nós vamos explicar que nós somos sim a favor da vida. Nós somos a favor da vida das mulheres que estão morrendo nas mãos dos aborteiros de fundo de quintal, como é o caso da Jandira, né, que foi brutalmente assassinada por um carniceiro, por um açougueiro, que fez o aborto nela, inclusive cobrando, e a deixou morrer e ainda deu sumiço no corpo, porque o aborto é clandestino e ele não queria se incriminar. Então, nós vamos discutir esses problemas em outros patamares. Nós vamos discutir a maconha, não é dizendo que nós queremos fazer apologia da maconha, é dizer que a maconha tem que ser tratada nos mesmos patamares de outras drogas que são legais, como é o álcool, como é o cigarro, como é o Rivotril, como é o Lexotan, que são drogas legais e que têm que ser usadas com cautela. Podem ser usadas recreativamente, mas tem que ser usadas com cautela, e a melhor forma de fazer esse debate é descriminalizar, é parar com a guerra às drogas, que só encarcera jovens, pobres, negros, de baixa escolaridade, que vão para essas prisões imundas e saem de lá ainda mais inempregáveis, porque se eles já não tinham emprego antes, muito menos depois de passar por uma prisão. Então é uma luta contra a ideologia dominante, contra a ideologia da classe dominante que nós fazemos no processo eleitoral. E por isso que o processo eleitoral é tão importante para nós, porque é a oportunidade que a gente tem de abrir esse diálogo. E é por isso também que a gente não pode, no processo eleitoral, ao meu ver, simplesmente proclamar princípios revolucionários, né? Quando me perguntam sobre quais as nossas diferenças com o PSTU e com o PCB, que são partidos irmãos, no sentido de que são uma esquerda coerente, que nós gostaríamos muito de estar junto com eles nesse processo eleitoral. Você sabe, inclusive, que quando eu era vice do Randolph, abri mão desse lugar para que eles pudessem compor a chapa e a gente constituir a frente de esquerda. Mas a diferença que nós temos é essa, é que estrategicamente nós temos um acordo grande, mas eles, no processo eleitoral, proclamam princípios, e proclamar princípios não ajuda a vencer a ideologia da classe dominante, só reforça o preconceito que eles utilizam todos os dias na televisão, em todos os meios de comunicação, a alimentar no povo contra nós. Então, eu acredito que nós precisamos dialogar, né? O grande desafio que a gente tem numa campanha eleitoral é ter capacidade de dialogar com o povo e de partir do senso comum para ajudar o senso comum a se desenvolver, a avançar e se tornar um senso incomum, no sentido de ser de se compreender a possibilidade real que é derrotar o capitalismo, que é superar o capitalismo e construir um outro modelo. E aí eu entro nessa pergunta sobre o modelo socialista, porque eu insisto, nós não temos um modelo pronto. Cuba tem grandes méritos. Eu acho que Cuba fez milagres diante de toda o cerceamento, de toda a ameaça representada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo permanentemente. Mas, para mim, Cuba não é um modelo. E eu não tenho medo do stalinismo, eu tenho nojo do stalinismo, entendeu? Então, nós não podemos apontar modelos. Por quê? Porque o Brasil vai construir o seu próprio modelo.
O Brasil vai construir o seu próprio modelo. E isso, de forma alguma, nos aproxima de qualquer direita. Ao contrário, o que a direita mais quer é que a gente aponte um modelo, para eles mostrarem os defeitos do modelo e tentarem nos desmoralizar. Nós temos que dizer que o modelo a ser construído no Brasil, e se ele vai ser chamado de socialismo, de comunismo, ou do que quer que seja, não vai ser nós que vamos, nas cabeças iluminadas, construir. Esse modelo vai ser construído pelo próprio povo. Esse modelo vai ser construído a partir das experiências concretas da luta. Se a Revolução Russa, que foi a primeira e mais bela tentativa de construção do socialismo, os bolcheviques só expropriaram a burguesia um ano depois da tomada do poder e fizeram a revolução com 3 palavras de ordem: paz, pão e terra. Foi assim que os bolcheviques conseguiram tomar o poder. E foi assim que eles começaram a tentar construir o socialismo, que fracassou graças à deturpação stalinista e a um conjunto de outros fatores que geraram o fenômeno do stalinismo. Então, esses são debates muito profundos. Eu acho que a gente precisaria de um debate específico, né, para discutir a questão do socialismo. Eu me comprometo com vocês a, depois das eleições, se vocês me convidarem, a voltar aqui para a gente discutir uma noite inteira sobre a questão do socialismo e de como que a gente pode ajudar a desenvolver o processo revolucionário. Eu vejo que, para finalizar, uma outra pergunta que eu acho importante, que o Leonardo colocou, 2 questões, sobre a reeleição e sobre os lucros das empresas, né, e a saúde dos mais médicos. Dos mais médicos, eu acho que nós precisamos dizer que os mais médicos, esse modelo de bolsa para médico não serve. Né? Nós queremos uma carreira para os médicos, não médicos trabalhando com bolsas, e não médicos trabalhando em postos de saúde deteriorados, em hospitais que não têm leitos, em hospitais que não têm remédio, em postos de saúde que não têm resolutividade nenhuma. Então, é outro modelo, né, de proposta. Agora, claro que nós não vamos mandar os médicos embora de uma hora para outra, mas nós vamos construir esse modelo de uma outra maneira. E os lucros das empresas, acontece o seguinte: o setor financeiro, Leonardo, cadê